Vamos dar início à segunda parte do curso sobre a legislação da EBSER. A EBSER é uma empresa pública, unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, como a gente já tinha dito anteriormente. Mas o que quer dizer essa empresa pública? É porque o capital dessa empresa é 100% pública. Ou seja, sem participação da iniciativa privada na gestão da empresa. O capital da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é 100% público. Não tem participação da iniciativa privada na gestão da empresa. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil enquadra na sociedade de economia mista. É um tipo de empresa chamada sociedade de economia mista. Tem participação do poder público e tem participação do poder privado. Não. Se tem participação do poder privado, é preciso que ele gere lucro. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, ela é 100% pública. Ela não tem função de gerar lucro. Personalidade jurídica, unipessoal. O que unipessoal? As três pessoas de direito público é a União, os estados e os municípios. A EBSER, ela é unipessoal porque ela só pertence a uma pessoa, no caso, a União. Ela não tem vínculo com o estado e não tem vínculo com os municípios. Ela tem vínculo somente com a União. E personalidade jurídica de direito privado, porque ela é submetida ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, isso é importante, trabalhistas e tributária. Então tem que recolher os impostos, assim como uma empresa privada recolhe seus impostos. Obrigações trabalhistas, direitos e obrigações trabalhistas. Isso quer dizer o quê? Que o empregado da EBSER, ele é um empregado público. Ele é empregado de uma empresa pública. Ele não é um servidor público. É diferente. Ele é regido pela CLT. Ele não obedece a um regime trabalhista do funcionalismo público. Ele é um empregado público. Ele não é um funcionário público. Tá certo? A gente vai detalhar isso mais para frente também. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, quando assume a direção, a administração de um hospital universitário, ela tem que ter em mente o seguinte: um conceito importante que é chamada autonomia universitária, que está lá no artigo 207 da Constituição. Ou seja, isso é um preceito constitucional, que diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o tripé do ensino superior. Então ela tem autonomia administrativa, gestão financeira e patrimonial. Isso gera o seguinte: em função dessa autonomia universitária, a universidade pode ceder a administração do seu hospital universitário para a EBSER ou não. Ela tem autonomia de escolher se cede ou não a administração do hospital. Tá? Ela não é obrigada pelo governo federal a ceder o seu hospital universitário para que a EBSER o administre. Não, isso não é obrigação. Isso vem de discussões internas dentro da universidade, entre funcionários, alunos, professores, a direção, se acha viável, se é interessante
ceder a gerência do hospital universitário para a EBSER. As instituições congêneres, elas também podem firmar contrato com a EBSER. O que é instituições congêneres? Instituições públicas do mesmo ramo. Instituições públicas que têm ensino e pesquisa na área de saúde. Por exemplo, a Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição congênere. Ela pode ceder à EBSER a gerência da sua instituição. Então, a universidade tem a autonomia para dizer se quer ou não ser gerida pela EBSER. Mas, ao fazer isso, ela tem que seguir um caminho, que primeiro passa por um termo de adesão. Se assina um termo de adesão entre a universidade e a EBSER. Depois de assinado esse termo de adesão, que não é um contrato, a EBSER faz o diagnóstico situacional do hospital. Como está esse hospital? Em maquinário, em pessoal, em estrutura física. Faz um diagnóstico situacional desse hospital. E aí, a partir desse diagnóstico, firma-se o contrato. Então, termo de adesão, diagnóstico situacional e depois firma-se um contrato. Ao firmar-se o contrato, a universidade cede bens e direitos para a EBSER que são necessários à execução. Então, todos os bens do hospital universitário é cedido para a EBSER. Tranquilo? Uma coisa importante, a EBSER ela é uma empresa que foi criada através da Lei 12.150. 12.550 de 2011. É a lei que autorizou o Poder Executivo a criar a EBSER. E a criação ela é por prazo indeterminado. Tá? Então, a criação da EBSER é por prazo indeterminado. Agora, o contrato que se firma com a EBSER, o prazo ele é determinado. Ele é determinado. A universidade firma o contrato e determina quanto tempo de contrato, quanto tempo vai ser esse contrato. É lógico que, por uma série de ocasiões, esse contrato pode ser rescindido antes ou renovado após o seu término. Tá? A EBSER, a sua criação é um prazo indeterminado. Agora, o contrato com a universidade é por prazo determinado. Depois de finalizado o contrato, se a universidade achar por bem finalizar o contrato, todos aqueles bens que foram cedidos, eles serão devolvidos para a universidade. A EBSER vai ter que devolver todos os bens para a universidade. Então, a EBSER é um regime jurídico de direito privado, inclusive direitos e obrigações civis e trabalhistas. Então, o regime jurídico trabalhista dos empregados da EBSER é o mesmo regime jurídico trabalhista dos empregados das empresas privadas, que é a CLT, né? Regime de direito privado, típica das empresas privadas. É o chamado seletista. Tá? Ele não é, o empregado da EBSER, ele não é, mais uma vez, ele não é funcionário público. Ele é um empregado público. Né? Ele é um empregado público. Só que o interessante é o seguinte, importante para quem está querendo entrar na EBSER, que o Supremo Tribunal Federal já entende que a grande questão é o seguinte: quando o empregado da EBSER ele tem um regime jurídico trabalhista seletista, vem aí a questão ele pode ser mandado embora ou não. Ele não tem
estabilidade no emprego, né? Essa é a ideia, é tirar o direito à estabilidade do emprego. E aí ser mais fácil diminuir e aumentar a quantidade de funcionários dentro desse hospital. Se houver um corte, manda-se parte dos funcionários embora, não tem aquela estabilidade. E outras questões que não vêm ao caso para não gerar muita polêmica, que não cabe aqui ao curso, né? Mas o Supremo Tribunal Federal já há uma jurisprudência nesse sentido, dele entender que não há demissão sem justa causa. É preciso que haja uma motivação. Não estou falando novidade nenhuma. Não, essa motivação não é corte de pessoal, por exemplo. Isso não é. Para o Supremo Tribunal Federal, o empregado público de uma empresa pública não pode ser mandado embora somente porque há um corte de pessoal em função de diminuição de gastos. Ele pode ser mandado embora, inclusive um empregado, um funcionário público com estabilidade pode ser mandado embora se envolver em situações que a lei permite que ele seja desligado, né? Mas é um imbróglio administrativo complicado, mas ele pode ser mandado embora. O Supremo Tribunal Federal entende que esse empregado público também não pode ser demitido sem justa causa. Tem que ter uma causa muito forte, muito sustentável. E, por exemplo, mais uma vez, corte de pessoal por diminuição de verba não se justifica. A contratação do empregado público da EBSER é por concurso público. O concurso público pode ser uma prova ou pode ser prova e títulos. Isso aí depende do edital. A legislação permite que a contratação envolva a prova de títulos também numa segunda fase. Tá? Uma prova de múltipla escolha na primeira fase e a prova de títulos na segunda fase. Ou somente uma prova de múltipla escolha na primeira fase. A prova de títulos pode computar nessa prova de títulos tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego. Isso é interessante porque se quer experiência naquele emprego que o cara vai estar querendo pleitear a sua vaga, né? Então, a prova de títulos não é só mestrado, doutorado, cursos, especializações, publicações, pós-graduações. Não. Ele pode envolver também tempo de exercício na profissão. Por exemplo, na UFJF, concurso que eu fiz, o Hospital Universitário da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, computou na sua prova de títulos o tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego. Era um máximo de 10 pontos, dos 20 possíveis, ou seja, 50% dos pontos da prova de títulos foram em anos de experiência, um ponto para cada ano, sendo o máximo 10 pontos. A exceção na contratação condicionada a concurso público é para fins de sua implantação. É um concurso temporário, seletivo e simplificado por tempo determinado. Contrata-se por dois anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, até pessoal técnico e administrativo, até que se coloque ordem na casa para que se contrate por concurso público. Tá? Há uma certa confusão porque isso só era permitido até 2013. Hoje não é mais permitido isso, mas algumas provas ainda colocam essa informação. Algumas questões ainda colocam essa informação. Então ela é importante. A gente vai detalhar isso mais um pouquinho para frente. Lembrando que o contrato temporário, o empregado ele não faz parte
do quadro de pessoal próprio da EBSER, porque ele vai ser desligado após o término do contrato. Contrato de 2 anos, prorrogação, ela não pode ser maior que 5 anos. Então, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos e mais 1 ano. Depois, ele tem que ser desligado, ele tem que ser mandado embora. Então, aí, com isso, a gente termina o segundo vídeo do curso.